de pé então para meditarmos na palavra de Deus. Romanos 8, de 31 a 39, é o trecho que nós vamos ler. E diz assim: o amor de Deus que é nosso por meio de Cristo. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus, ninguém. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus, e Ele pede a Deus em favor de nós. Então quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, as perseguições, a fome, a pobreza, o perigo, a morte? Como diz as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro, somos tratados como ovelhas que vão ao matadouro. Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo, em todo o universo. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Você pode sentar. Nós temos hoje, irmãos, essa palavra do apóstolo Paulo, falando sobre o amor de Deus que é nosso por meio de Jesus Cristo. Então esse é o texto de Romanos que nós vamos meditar hoje. Então a nossa leitura segue aí, Romanos, essa semana os irmãos continuem lendo Romanos de 11 a 15, de 11 a 15, essa semana, vamos seguir na leitura, e nós vamos meditando aí. Essa passagem, irmãos, Romanos 8, 31, se os irmãos tiverem uma Bíblia, a tradução de Almeida, a tradução que é mais utilizada, todas as igrejas, lugares onde a gente vai, geralmente a Bíblia utilizada é a tradução de Almeida, revista e corrigida, como está colocado aí. ARC, geralmente é essa sigla que colocam aí, a tradução de Almeida, que foi a tradução de João Ferreira de Almeida, a primeira pessoa a traduzir a Bíblia para o português, e ele tem essa versão revista e corrigida que é a mais comum, todos nós costumamos ter em casa. E ela diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? E todo mundo conhece esse versículo, tinha aqui antigamente aquela rádio Onda Nova, em Rio Preto, e eles falavam, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, é um versículo muito conhecido, uma passagem muito conhecida. E como nós temos utilizado a Bíblia na tradução da linguagem de hoje, a nova tradução da linguagem de hoje, ele ficou um pouquinho diferente. Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Então, ele ficou um pouquinho diferente. E aí, às vezes a gente estranha, você está lendo a Bíblia, essa tradução na linguagem de hoje, você fala, nossa, mas é um versículo que a gente já conhecia de cor, já sabia, principalmente nos Salmos, aí de repente você vê que está diferente na Bíblia na linguagem de hoje. O sentido é o mesmo sempre, mas as palavras estão colocadas de uma maneira diferente. Só que ela ajuda muita gente a ter compreensão. Por exemplo, naquele versículo que a Ana leu hoje de Coríntios, ele fala, eu sou como um lutador de boxe, Então, essa palavra, sou como lutador de boxe, só na Bíblia na linguagem de hoje, para a gente ver isso, porque a Bíblia mais tradicional não fala isso, E aí a gente vai tendo uma explicação mais clara do que a Bíblia quer dizer. Mas só que fica um pouquinho diferente, E essas questões de tradução têm sido assim bastante interessantes agora, porque eu estou trabalhando naquela tradução do livro, já comentei com os irmãos, livro de teologia sistemática, e realmente um problema, porque você pega, às vezes a tradução utilizada não bate com aquilo que a pessoa quer explicar, então ele está explicando de um jeito e você usando, as palavras não são bem aquilo que ele queria dizer, E aí a gente tem que estar sempre recorrendo a uma versão, a outra da Bíblia, e isso não é nenhum problema, porque o sentido e
o resultado daquela análise sempre vai ser o mesmo, né? A palavra é a mesma. Mas eu tenho apresentado aí a tradução, e eu estou traduzindo agora. Toda vez que eu publico um capítulo do livro, eu coloco no blog, e se você cadastrar o seu e-mail lá, você vai receber o capítulo do livro traduzido. Essa semana eu postei lá os 6 e o 7, né? Os capítulos 6 e 7 do livro já estão lá traduzidos, e se você cadastrar o e-mail, recebe no seu e-mail. E lá eu coloquei também 5 maneiras de contribuir com o projeto, que é orar, traduzir, né? Se você puder orar, pedir a Deus para abençoar esse trabalho. Como eu falei para os irmãos, é um trabalho que está previsto aí para 2 anos. Se puder ajudar na tradução, conhecer do inglês é bem-vindo. Se puder ajudar a revisão, conhecer de português também é bem-vindo. Se puder patrocinar o trabalho também é bem-vindo. Nós vamos precisar de recursos, agora em função do trabalho que está sendo feito, e depois para imprimir os livros, principalmente depois. Mas aqui os irmãos já têm patrocinado o trabalho, né? Toda vez que você entrega a sua oferta, o seu dízimo, você está contribuindo para que a gente tenha tempo para dedicar nesse trabalho. E também para quem quiser viajar conosco, também é uma maneira de contribuir, né? Então, assim, eu estou fazendo a previsão de que daqui 2 anos, quando o livro estiver pronto, a gente ir lá levar uma cópia do livro para a família do autor, ou na faculdade onde ele lecionava, as duas coisas, né? E aí fazer uma viagem lá, quem sabe Deus permita que a gente possa viajar para lá. Então, estamos na fé aí, né? Acreditando que Deus vai dar essa oportunidade para nós de viajar nos Estados Unidos e levar o exemplar do livro traduzido. Mas isso é para daqui 2 anos, né? Mas já dá para ir se preparando aí, quem sabe a gente possa dar um pulo lá e ver essa obra entregue lá para a família do autor, que já é falecido, como eu comentei, e também na faculdade onde ele lecionava, né? Onde ele fez esse livro para lecionar a disciplina de teologia sistemática lá na faculdade. Então, é um projeto para daqui 2 anos, e vai ser um prazer, né, se a gente puder realmente realizar isso. Estou pedindo a Deus para permitir, e também aos irmãos que possam aí, os que puderem nos acompanhar. Agora, vamos falar um pouquinho, irmãos, sobre essa questão de mal-entendidos na Bíblia, né? Às vezes as coisas ficam meio estranhas. Nós estamos falando aí das traduções, de uma versão da Bíblia, outra, mas o sentido é o mesmo. Mas às vezes surgem alguns mal-entendidos. Então aí, em Romanos 8, 28, se você pegar Romanos 8, 28, ele diz o seguinte, ó: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que Ele chamou de acordo com o seu plano. Se você já sabia esse versículo de cor, eles diziam assim: todas as coisas trabalham para o bem, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Era outra palavra. Contribuem para o bem. Agora aqui está: trabalham juntas para o bem. Não mudou o sentido, só as palavras estão um pouquinho diferentes. Mas vamos esquecer essa questão de traduções, de palavras diferentes. Vamos só falar sobre o sentido aqui que ele quer dar. Tudo trabalha para o bem dos que amam a Deus. E a gente pensa: nossa, que legal, né? Importante isso, né? Então tudo é para o meu bem, tudo está contribuindo para o meu bem, tudo está vindo para o meu benefício, para me beneficiar, para fazer as coisas que eu quero, que eu preciso, as minhas necessidades serem atendidas, e assim em diante. Agora, eu quero fazer uma perguntinha aqui para a gente entender melhor esse versículo. O que é o bem? O que é o bem? O bem, para fazer um bem para a minha vida, tem que acontecer aquilo que eu quero, ou tem que acontecer aquilo que Deus quer? O que é o bem? Não é? Porque a ideia que o mundo tem é de que o que a pessoa quer é o bem. Então ele fala assim: você tem que ser feliz, o mundo fala. Você tem que procurar a sua felicidade. E aí, você não está feliz com essa pessoa, larga dela, arruma outro, vai ser feliz. Né? Você não está sendo feliz de alguma, né, nessa família aqui, com os seus pais, então larga, muda, vai morar sozinho, né? Você não está feliz nesse emprego, larga nesse emprego, as coisas não duram muito. E aí as pessoas falam: você tem que buscar felicidade, você
não experimentou ainda a vida, né? Você ainda não foi numa balada, você ainda não experimentou uma bebida, uma coisa, até as coisas boas da vida. E assim vai buscar a felicidade, vai ser feliz, né? Vai comer o que você quiser, vai beber o que você quiser, vai viver do jeito que você quiser. E será que as coisas que eu quero para mim é o melhor para mim? Será que as coisas que eu acho que vão me fazer feliz realmente vão me fazer feliz? E aí a gente tem que começar a pensar. E aí eu encontrei assim, uma das parábolas de Jesus, né? Vamos sair um pouquinho de Romanos, vamos ver uma parábola de Jesus que é muito conhecida, que é a parábola do filho pródigo, né? Aqui é o retorno do filho pródigo para casa. Ele está chegando, né, maltrapilho, tudo, e o pai recebendo ele ali de volta, né, na casa dele. Mas os irmãos já conhecem a história, não vou me alongar. O filho pródigo pediu a herança, o pai dividiu lá os bens que tinha, era ele e um irmão mais velho, e deu a metade dos bens para ele. Era dele, era o direito de herança que ele antecipou. E aí foi embora para uma terra distante, gastou o dinheiro tudo em farras, em festa, e o dinheiro acabou, e ele foi trabalhar, não achava serviço, arrumaram um serviço para ele para cuidar de porcos, e ele desejava comer a comida dos porcos até, mas não recebia nada das pessoas, até que um dia, a Bíblia diz que ele caiu em si, e viu que aquilo não estava correto, que até os empregados mais simples do pai dele tinham comida e casa, uma condição melhor do que a que ele estava tendo ali, e ele voltou para casa, foi recebido pelo pai de braços abertos. Então essa é a cena da chegada dele de volta, e só para usar essa parábola para a gente conversar. Veja bem, o que era o bem para o filho pródigo? O que era o bem para o filho pródigo? Então veja, ele estava lá, distante do pai, e tudo que o pai desejava era que ele voltasse para casa, não é isso? Tudo que o pai desejava era ter a companhia do filho junto com ele. Tudo que o pai queria era ver o filho perto dele. Mas aí o que acontecia? Esse filho estava longe, estava desgarrado, estava lá longe. Lá onde ele estava sem dinheiro, estava com a vida difícil, e ele queria, nossa, eu precisava de um pouco de dinheiro aqui para resolver minha questão. Quem sabe ele, se fosse hoje, né, ele teria jogado na loteria, né? Se eu ganhar o prêmio, eu fico por aqui. E aí ele pediu para Deus, Deus me ajuda a ganhar na loteria. Chegou o dia do sorteio e não ganhou. Aí ele fala, puxa, mas Deus está me prejudicando, eu pedi para ganhar na loteria e não ganhei. Se ele ganhasse na loteria, o que ia acontecer? Provavelmente ele ia continuar longe do pai, ele ia continuar a vida errada dele, ele ia continuar os passos errados dele, e não ia se voltar para Deus, não ia se voltar para o pai que estava esperando ele lá. Então veja, ele estava ali cuidando de porcos, num emprego indigno, e ele pensou, puxa, se eu arrumasse um emprego bom, se eu arrumasse um emprego que me pagasse bem, para eu ter uma vida digna, e o emprego não apareceu. Talvez ele orou, Deus me arruma um emprego bom, e o emprego não apareceu. Foi contra aquilo que ele queria. Mas aí o versículo fala, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que servem a Deus, mas contribuiria para o bem, mas do jeito de Deus, não do jeito dele, do jeito que ele queria. O bem que ele queria era continuar com o dinheiro, na farra, distante do pai. O bem que o pai queria era que ele caísse em si lá e voltasse para casa. Então, esse bem, que bem que é? É o bem que eu quero para realizar os meus desejos, as coisas que eu estou buscando, ou é o bem para que eu me achegue para perto de Deus? Então veja, o mal que se abateu sobre o filho pródigo era justamente o todas as coisas contribuem para o bem. A dificuldade que veio sobre ele era justamente todas as coisas contribuem para o bem. A fazenda de porcos, onde ele foi lá ter uma vida indigna, humilhante, todas as coisas contribuem para o bem.
Porque foi todo aquele cenário negativo, toda aquela coisa ruim que aconteceu em cima dele, que fez ele cair a ficha. Ele falou, não, peraí, isso aqui está tudo errado. Foi o que trabalhou o processo de conversão dele, fez ele sair daquela situação que ele estava, de afastamento do pai, para ele buscar uma aproximação com o pai. Aí ele voltou para casa. Aí ele abandonou todo aquele orgulho, todo aquele desejo dele de liberdade, toda aquela questão, falou, olha, eu vou lá e vou ficar lá com meu pai, que se eu for um empregado do meu pai é mais negócio do que eu ter essa liberdade, entre aspas, que eu estou tendo aqui, e eu só estou cuidando de corpos, e estou passando fome, e estou tendo dificuldade aqui nesse lugar. E aí ele voltou para lá. Então, irmãos, esse é um dos grandes mal-entendidos da Bíblia, que a gente pensa o seguinte, o que contribui para o bem são as coisas que eu quero. Deus me dá isso, Deus eu quero isso, E aí essas coisas, muitas vezes o que a gente está pedindo para Deus são coisas que estão nos afastando de Deus. E aí Deus fala, não, Deus não dá. Não é? E aí você fala, mas Deus, como é que Deus não me deu isso e tal? Mas se Deus desse mais dinheiro para o filho pródigo, ele ia ficar lá. Se Deus desse um bom emprego para o filho pródigo, ele ia ficar lá. Se Deus desse boa condição para ele, ele ia ficar lá. Ele ia ficar afastado do pai. Aquela restrição, aquela dificuldade, aquele problema que veio na vida dele, foi justamente o que aproximou ele de Deus. Trouxe ele para o pai, porque aquela parábola é, na verdade, falando filho pródigo, somos todos nós. Agora, o que era o bem, então? O bem é nós nos aproximarmos da vontade de Deus. Se você faz um pedido de acordo com a vontade de Deus, Deus vai nos conceder todas as coisas. Mas se você faz um pedido, isso é igual ao pai que o filho pede para brincar com a faca. Você vai falar que não. Ah, mas o meu pai não me deu a faca, o meu pai não me deu a faca. Não vai dar mesmo. Né? Porque ele sabe que você vai pegar a faca e vai se machucar, pode ter um perigo, um problema, uma coisa, não vai dar. Então, se ele pedir uma coisa de acordo com a vontade do pai, eu quero um copo de suco, é uma coisa. Agora eu quero brincar com a faca, aí não. Né? E muitas vezes a gente está pedindo a Deus coisas que são contrárias à vontade de Deus, aquilo que não é o que Deus está querendo para a gente, e aí Deus vem falando não, e podando, e a gente sem saber, e achando que Deus está sendo injusto, que Deus não está atendendo nossas preces, que Deus não está ouvindo meus pedidos, mas acontece que o que você está pedindo é o seu eu, você está pedindo para você. E a Bíblia fala que a gente pede mal, a gente pede para gastar com nossos maus desejos, a gente pede as coisas que Deus, se conceder para nós, vai nos prejudicar. Então, o que nós precisamos entender? É que o bem para a nossa vida é a vontade de Deus. Se existe dois caminhos ali, nós temos que pegar o caminho de Deus. O que é que Deus quer para a minha vida? O que é que Deus tem para mim? Onde é que Deus está me levando? E aí, ali dentro desse caminho, que eu esqueci o eu, aí a Bíblia fala assim, nós já estamos mortos para o pecado, eu estou mortificando meu corpo. Aí a Ana Maria leu lá em Coríntios que eu trato o meu corpo duramente, né, disciplinado o meu corpo ali para fazer o meu corpo, a minha carne, o meu eu. Já morreu o velho homem. É tudo para a gente ter uma nova vida com Deus, buscar as coisas que são de cima, buscar as coisas que são do alto, buscar a espiritualidade. Aí tudo que você pedir nesse caminho, que é o caminho de Deus, Deus vai concedendo, vai te dando sabedoria, vai te dando graça, vai te dando entendimento. Agora, se você estiver no caminho do eu, você vai pedindo, e se Deus conceder, talvez Ele está te prejudicando. E a gente não toma consciência disso, né? Agora, deixando o filho pródigo para a gente falar um pouquinho ali do apóstolo Paulo, aqui também tem mais um mal-entendido, irmãos. Ele fala aqui que nada pode nos separar do amor de Deus. E a gente pensa que ele está falando da gente, né? Olha, eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. E você pensa assim, nada pode nos separar do amor de Deus, eu estou firme. Eu sou firme, eu vou ficar firme no amor de Deus. E não é isso, não é isso que ele está falando.
isso também é um negócio interessante, irmãos, pelo seguinte: qualquer coisa nos separa do amor de Deus. É um negócio até interessante. Assim como qualquer coisa distrai a gente, né? Hoje até um celular distrai a gente. Você está no trânsito, às vezes, e quando você vê, você está vendo o celular, está vendo uma mensagem, uma coisa. Irmãos, qualquer coisa nos separa do amor de Deus. Quantas pessoas nós já vimos que um celular separou ele do amor de Deus, um casamento separou ele do amor de Deus, um namorado, uma namorada, um emprego separou ele do amor de Deus, um carro separou ele do amor de Deus. A minha mãe conta sempre uma história, né, de um cidadão que trabalhava numa fazenda e direitinho lá ele, a esposa, filho, tudo certinho na fazenda. E o dono da fazenda via a dificuldade dele de ir para a cidade a pé, de cavalo, longe, buscar as coisas, e às vezes um filho ficava doente, né, dependendo das coisas. O dono da fazenda ficou sensibilizado com a situação dele e deu um Fusca de presente para ele. Deu um Fusca, pegou um carrinho mais usado e tal, e deu de presente, deixou lá na fazenda, falou: esse Fusca é para você usar, se você tiver uma dificuldade, você usa esse carro. Ah, mas não deu. Acho que não foi um mês. Ele catou o carro, foi para a cidade, arrumou umas namoradas. O carro acabou com a família dele. A mulher foi... Um Fusca que deu para ele, acabou com o ano. Né? E por fim, a gente teve que mandar embora. Você acabou tudo. Perdeu o emprego, perdeu família, perdeu tudo por causa do carro. Então, muitas coisas, irmãos, viram a cabeça da pessoa de uma tal maneira. São muitas, né? Eu estou dando alguns exemplos aqui simplórios, mas os irmãos sabem bem que tem muitas coisas que mudam a cabeça da pessoa, por causa de bobeira, se larga do amor de Deus. E a pessoa separa do amor de Deus porque o outro irritou ele, porque teve um desentendimento com alguém, porque viu um mau exemplo na igreja, aquilo, não, para mim a fé acabou, porque o fulano, você viu, era um homem tão crente, agora caiu da fé. A pessoa se escandaliza com qualquer coisa, qualquer situação tira ele do amor de Deus, ele larga. Irmão, qualquer coisa separa a pessoa do amor de Deus. Qualquer coisa. Assim como a ganância e o desejo de liberdade separou o filho pródigo do pai. Ele falou: dá meu dinheiro aí que eu vou gastar, que eu ir embora. Qualquer coisa separa a gente do amor do pai. Qualquer coisa. Coisas bestas, inclusive, coisas simples, né? Só que o que Deus estava falando ali, o que o versículo está falando, não é de nós com relação a Deus, porque nós, qualquer motivo besta afasta nós de Deus. O que o versículo está falando é que Deus não se afasta de nós por razão nenhuma. Por razão nenhuma. O que o versículo está dizendo é que Deus está pronto a nos perdoar. Deus está pronto a nos receber de volta, de braços abertos, como recebeu a parábola lá do pai do filho pródigo. Só que quem tem que decidir sair dos problemas lá e voltar, somos nós. O pai não saiu do lugar dele. O filho pródigo pediu dinheiro. O pai amava ele. Ô meu filho, você quer o teu dinheiro? Quero. Então vou ter que vender os bens aí, mas eu te amo. Ó filho, está aqui o teu dinheiro. Pai, então eu estou indo embora. Mas você vai embora? Vou embora. Mas então vai, meu filho, vai com Deus, eu continuo te amando. Agora gastou todo o dinheiro. Continuo te amando. Agora ele acabou com o dinheiro em farras, gastou com o que não devia, não construiu nada de bom lá onde ele foi. O pai continuava amando ele. Era meu filho, eu amo meu filho, não tem problema não. Mas agora ele foi trabalhar numa fazenda de porcos. É o meu filho, eu gosto dele do mesmo jeito. Mas agora ele arrependeu depois de tudo que ele fez e está de volta. Olha, traz lá um vestido novo, um anel para pôr no dedo dele, mata o novilho, faz a festa, que é o meu filho, eu amo meu filho, está bem-vindo, está de volta aí, não tem problema não. Mas ele gastou metade do teu dinheiro, não tem problema, é meu filho. Deixa o meu filho chegar e vamos fazer uma festa que ele voltou, estava perdido e foi achado, está de volta. É isso, irmãos, essa figura do pai
na parábola do filho pródigo, que o apóstolo está colocando aqui: o amor de Deus é nosso por Cristo Jesus. O amor de Deus é nosso por Cristo Jesus. E está cheio de gente que não sabe disso. Está cheio de gente que não sabe dessas questões, que não conhece essas questões. E ele já cansou de andar naquela encruzilhada ali. Ele entrou pelo caminho dele, o caminho do eu, e fez coisas para o eu, e fez coisas para se satisfazer pessoalmente, viveu a vida que ele quis, andou do jeito que ele quis, fez as coisas que ele desejou fazer, mas ele já cansou desse caminho, porque ele viu que não é aí, não é por aqui. Nesse caminho ele só achou fazenda de porcos, ele só achou tragédia, só achou humilhação. Mas aí está difícil de voltar. Está difícil de voltar, sabe por quê? Porque ele pensa assim: o que eu fiz é grave, eu acabei com o dinheiro do meu pai. E está cheio de gente assim, irmãos, que você chega para falar da mensagem para ele, ele fala: ei, irmão, eu fiz muita maldade no passado, eu errei muito. Mas ele não se lembra disso que o apóstolo Paulo está falando. Ele fala: escuta, não é sobre você, é sobre Deus. A questão de que nada vai nos separar do amor de Deus não é que você fez alguma coisa que te separou do amor de Deus. Você pode fazer o que você quiser, que nada vai te separar do amor de Deus. Aí você lembra que o apóstolo Paulo era um assassino, era alguém que consentia com a morte dos cristãos. Você vai saber que tinha pessoas na Bíblia que fizeram coisas terríveis também, mas nada vai nos separar do amor de Deus. Deus está pronto a perdoar. E muitas vezes a pessoa não se perdoa, ela não se perdoa: o que eu fiz foi muito errado, ela não se dá o direito de ser perdoada. E a palavra de Deus diz que Deus se esquece dos nossos pecados, atira eles no fundo do mar, mas a gente continua insistindo que Deus não perdoa, isso que eu fiz está muito errado, e não vai ser perdoado, e eu não me perdoo, e a gente continua naquela posição de que o que eu fiz é muito grave. Pastor, 80% do povo Entende assim, que ele é o bonzão e que nada vai separar ele do amor de Deus. Mas rapaz, qualquer besteira te separa do amor de Deus. A gente se separa, assim como o filho pródigo falou: me dá meu dinheiro que eu estou indo embora. Ele se separava do amor de Deus. Ele. Agora Deus não. Deus falou: pode fazer o que você quiser, você é meu filho amado. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer na nossa vida que vai fazer com que a gente despreze um filho? Né? A paternidade mostra isso pra gente. Pode chover canivete que você... Às vezes a gente fala: olha, tem um filho, rapaz, o filho me dá um trabalho danado, mas é teu filho, você vai abrir mão daquele filho? É seu filho, você vai... A gente não abre mão de filho, e Deus muito mais. Então você pode fazer o que você quiser, que Deus continua firme. Quem é firme é Ele, quem é fiel é Ele. O cântico que nós cantamos aqui: tu és fiel. Fiel é Deus, não somos nós. Deus é fiel, agora nós não. Nós pedimos dinheiro, me dá meu dinheiro que eu vou gastar em farra. O pai do filho pródigo tipifica Deus. Deus. E o filho pródigo somos todos nós. Que nós catamos dinheiro em área. Você entendeu? Agora, Deus não. Deus está lá na casa, está lá, no lugar dele. Deus está lá, na fazenda, lá no espaço dele, na casa dele, esperando. O dia que o filho voltar, ele está de braço aberto, o anel na mão. Está tudo lá para receber ele de volta. Mas cadê o filho? Está lá longe pensando: o que eu fiz é muito grave. Eu não vou voltar. Ou então ele está pensando assim: Deus não me ouve mais, meu pai não vai me ouvir mais, eu não sou digno de ser ouvido por Deus. Quantas vezes a gente vai pregar para uma pessoa, a pessoa não vem, ela: eu não sou digno disso aí não, mas ele não é digno, ele e todos nós não somos dignos, eu também não sou, ninguém é digno de Deus ouvir, ninguém tem crédito com Deus para você falar: não, Deus está me devendo essa. Deus não está devendo nada para ninguém. Ninguém tem crédito com Deus para falar: escuta, olha Deus, está vendo tudo que eu fiz?
Você não fez nada. Nenhum de nós fez nada. Nenhum de nós merece essa atenção. Nenhum de nós merece que Deus realmente olhe para nós. Agora, se nós tivermos a coragem, se nós tivermos a humildade, se nós tivermos a capacidade de voltar até Deus, aí Deus estará nos esperando de braço aberto. Outras pessoas estão presas na vergonha de voltar atrás. Outros, se voltar, acham que não serão aceitos. Ah, se eu me voltar lá, o pai vai me expulsar de lá. Não, não vai. Vai receber. Vai receber você, vai receber bem. Agora, cadê você de volta? O problema é que as pessoas estão lá na fazenda tratando de porcos e não dá o clique, não cai a ficha para ele voltar para casa. Ele continua lá, no mau caminho dele. Né? Continua lá, errado, naquilo que ele está trabalhando. Então, irmãos, essa foi uma reflexão aqui no livro de Romanos, que eu acredito que a maioria das pessoas lê isso aqui e entende errado. Ele acha que ele é que é o bonzão, que não vai se separar do amor de Deus, e não vê que aqui o apóstolo está falando é de Deus. Pode chover canivete, que Deus vai continuar nos amando, vai continuar do nosso lado, vai continuar nos defendendo, porque o amor de Deus é nosso por meio de Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo. Agora, nós é que não voltamos, nós é que não nos humilhamos para falar, não, eu vou voltar, eu vou sair desse caminho do eu, que tem os dois caminhos ali, esse do eu não me serve, esse caminho que atende às minhas vontades, às minhas necessidades, aquilo que eu quero, esse caminho não me serve, eu vou buscar o caminho que atende o que Deus quer para a minha vida. Aí você vai estar do lado, aí é o caminho de volta para o Pai, aí é o caminho da honra para receber o anel, aí é o caminho da festa com o novilho cevado, aí é o caminho de estar de volta com Deus, para ter de volta todas as regalias que você tinha, a ter direito de novo aos bens do Pai. Mas enquanto a gente não sair do caminho do eu e entrar no caminho de Deus, nós vamos continuar tratando dos porcos. Continuar tratando dos porcos. Vamos continuar no caminho humilhante, no caminho que não leva a nada, que não traz honra, que não traz benefício. Essa palavra, irmãos, é outro grande mal-entendido da Bíblia. O amor de Deus é infalível, Deus é fiel, Deus é firme, mas nós, irmãos, nós não somos nada. Se não for a graça de Deus, nós nos afastamos de Deus por qualquer motivo. Por qualquer motivo besta. Por qualquer motivo besta, a gente se afasta de Deus. Agora, Deus não. E aí hoje eu quero fazer um convite para os irmãos, para que a gente possa pregar esse amor de Deus. Olha, eu tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Ele está dizendo, olha, pode acontecer o que for com você, você pode fazer o que for, Deus continua te amando, Deus continua firme, Deus continua vendo você como filho que é digno de sentar-se à mesa, de usar o anel da família e de receber a herança. Mas a gente se desqualifica. A gente se desqualifica. Errado. Fora daquilo que é o padrão de Deus. Não é Deus que muda, é a gente. Irmãos, hoje eu quero convidar todos os irmãos para nós pregarmos o infinito amor de Deus. Talvez é alguém lá do seu trabalho, talvez é alguém do seu dia a dia, e talvez é a gente mesmo que não se perdoa. A gente fica remoendo uma culpa, um pecado, uma coisa. Irmãos, Deus é Pai de amor, de fidelidade, que perdoa as faltas e que quer ver a gente bem e do lado dele. Se você catou o dinheiro da herança e gastou, se você gastou errado onde não devia, se você ficou lá humilhado e voltou maltrapilho, não importa, Deus está pronto para te receber de braços abertos. E essa mensagem muitas vezes falta ser dada para as pessoas que estão em volta de você lá, que estão longe de Deus, com vergonha de se voltar para Deus, achando que não serão aceitos se voltarem para Deus. É difícil isso, irmãos. Muita gente está nessa prisão, essa prisão de achar
que Deus se cansou dele, que Deus não tem mais espaço para ele, que Deus tem paciência limitada, que Deus já perdeu a paciência com ele. Não, eu nem vou lá. Aí a pessoa fica nesse orgulho, eu não vou lá não, e a pessoa não se rende. A pessoa se rende à bebida, a pessoa se rende a outros tipos de vício, a pessoa se rende a uma vida humilhante, a pessoa se rende a um trabalho que ele não gosta, lá tratar dos porcos, a pessoa se rende a amigos que são traidores e que não são amigos, a pessoa se rende a tudo que é de mal, de ruim nessa vida, mas a pessoa não se rende à fé. Interessante isso, né? A pessoa se deixa dominar por todas essas coisas, mas não se deixa dominar por Deus. A pessoa entrega os caminhos dela a todas essas coisas, mas não entrega o caminho dela a Deus, aquilo que é a vontade de Deus. Difícil, hein? Né? Difícil. Porque não abre mão daquilo que ela sente, daquilo que ela vive, para passar mais tempo com Deus, para estar com Deus. Então, hoje, irmãos, eu quero convidar todos, irmãos, para nós pensarmos nisso. Ao ler Romanos 8, aí você pensa no infinito amor de Deus, o infinito amor de Deus, e no quanto ele é importante para as nossas vidas, para a nossa salvação, para tudo que nós temos, e o quanto a gente deveria falar disso para as pessoas. Está cheio de gente remoendo culpa, longe de Deus, achando que Deus não é mais para ela, que ela não é mais digna de se achegar a Deus, quando nenhum de nós é. Nós só nos achegamos a Deus por meio de Cristo, do sacrifício de Cristo, dos méritos de Cristo, porque nenhum de nós tem méritos para chegar a Deus. Agora, muitos estão presos nessa armadilha, longe de Deus, tratando dos porcos e pensando que se ele voltar ele vai ser rejeitado, né? E a gente precisa desfazer esse engano. O amor de Deus é que é perfeito, é imutável, Deus é fiel o tempo inteiro. O amor de Deus, nem os anjos, nem a morte, nem a vida, nem as autoridades, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nada nos vai separar do amor de Deus, porque Deus é fiel, Ele é firme. Agora, se fosse depender de nós, meu amigo, até um celular afasta a mão do amor de Deus, né? A gente precisa ter isso em mente. Quem não se afasta, quem está lá de braços abertos esperando, é Deus. A postura que precisa da nossa parte é reconhecer que nós não somos nada sem Ele. Reconhecer que a nossa vida pode ser muito melhor com Ele. Reconhecer que a humilhação que nós vivemos pode ser revertida se nós estivermos com Ele. Entender que nós temos que sair dos nossos caminhos e entrar nos caminhos de Deus para a gente ter a vida verdadeira. Esse é o infinito amor de Deus que Paulo fala em Romanos 8, e é dessa forma, irmão, que nós temos que viver nossa vida, nos render ao Evangelho, nos render à palavra, nos render à vontade de Deus. Não quero mais o eu, não quero mais que seja do meu jeito, vai ser do jeito de Deus agora. O que é que Deus tem para mim? É isso que eu quero fazer, é isso que eu quero viver. E aí, irmão, nós vamos encontrar a verdadeira vida, nós vamos encontrar o verdadeiro caminho para termos felicidade e para termos, afinal, a vida eterna. Vamos orar? Vamos pedir para Deus nos dar essa bênção de reconhecer um Deus de amor infinito e possamos descansar nele as nossas vidas, né? Vamos orar.